Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fralda Café e Fé, entre o caos do dia a dia e a confiança em Deus. E hoje, a nossa convidada, ela é mãe, ela é casada, ela é terapeuta, é a Letícia. Tudo bem? Seja muito Oi, Ju. bem-vinda. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui. A gente se conheceu lá na SIC Mulher. E é uma honra ter você aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a mensagem lá. Você falou, oi, aceitei seu convite. Então vamos conversar um pouquinho sobre você. Quem é você? Quantos anos tem seu bebê? Claro, vamos lá. Eu até topei porque eu acho importante talvez trazer um pouco mais de tranquilidade, né, com relação à maternidade. E meu piquetucho é o primeiro, né? Espero não parar por aí. Mas é o Xandinho, o nome dele é Alexandre, mas a gente chama ele de Xandinho. O Xandinho tem 1 ano e 4 meses. Eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta de casais, já faz um bom tempo. Eu atendo adultos e adolescentes também, mas assim, o meu xodózinho são os casais ou trabalhar, às vezes individualmente, a questão do relacionamento, né? E dentro dessa minha experiência, eu gosto de trazer isso também para as pessoas e para os meus pacientes, porque eu estou nessa relação com o meu dignício já faz 14 anos, né? Que nem eu comentei com você. Então é muita bagagem e nós fomos pais um pouco tarde. Então imagina, o Xandinho tem 1 ano e 4. Então foi o que? Ano passado ali que eu estava parindo criança. Porque eu acho que esse processo da gente esperar, da gente saber esperar, mas principalmente se preparar, acho que psicologicamente, para isso, eu acho que isso é importante. E quando, eu até comentei com a Letícia estava lá, que eu comprei uma coisinha dela, e ela estava lá na minha sala, agora há pouco. Aí a gente estava até conversando sobre isso. E eu falei assim pra ela que um dos meus receios de engravidar era porque eu estava numa relação fazia muito tempo. Então, quando a gente está num relacionamento, que a gente está muitos anos nessa relação, e essa relação é boa, dá certo, a dinâmica é gostosa, você conhece a rotina do outro, a gente tem muito aquele tempo de qualidade que é gostoso, aí você fala, será que a criança vai atrapalhar esse meio? Eu não quero isso não. Eu acho que essa criança vai mudar, ela vai ser um peso, isso vai ser ruim. E então era um medo, assim, que nós tínhamos. E aí, quando veio a decisão, né, de eu engravidar, eu lembro que, às vezes, a gente ficava assim em casa, aconchegadinho, assim, gostosinho, enchendo alguma coisa. Eu olhava assim, eu falei, putz, mas será que a criança vai atrapalhar isso? Será que a gente vai perder isso? E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é ter isso na cabeça, pra gente não deixar isso acontecer. As coisas mudam, mas mudam pra melhor também, Mudam né? pra melhor. E só tendo pra gente perceber isso. Porque lá em casa isso também aconteceu, porque a gente já tava junto há 6 anos, bem dizer, né? E aí a gente se olhou e falou, é agora ou a gente não vai ter. E o Rogério sempre teve esse desejo, assim, de ser pai, de cuidar disso, daquilo, sabe? E daí, aí eu falei assim, não, então tá, então let's que bora, né? Aí eu tirei o DIU e logo eu engravidei. O meu processo, ele foi diferente, porque teve um período que eu queria e ele não queria. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos respeitar, né, a pessoa. Aí depois foi o oposto, depois teve um período que ele queria, mas eu não quis. E só que depois de uns anos eu fui percebendo que ele estava inclinado para a paternidade. Se ele estava querendo, aí ele viu os nossos amigos terem filhos, ele se envolvia mais com as crianças. E eu conversei com ele, eu falei, olha, pra gente ter filho, a gente vai casar primeiro. Porque a gente não era casado. Não eram casados, tipo, na igreja, assim? Então foi tudo depois. Então, assim, a gente foi morar junto, porque imagina, gente, eu sou paulista, né? E eu vim pro Paraná em 2012. 2012. Ela foi ontem, falou a galinha. 2012. E conheci o meu digníssimo no mesmo ano. Então, e no final daquele ano a gente já foi morar junto. coração. Foi.
Poxa vida. Te conquistou com o quê? Com pinhão, fala a verdade. Foi o pinhão, Ai, olha. mexerica. Olha, eu acho que é. Eu admito que eu sou uma pessoa muito, muito piegas, assim, pra essas coisas. Ele nem precisou se esforçar tanto. Ah, Nada, não se esforçou nada. era o destino. Porque quando eu vi a pessoa, eu falei, eita, meu Deus, o que é isso? Opa! Eu apaixonei de cara, assim. Eu até fiquei com raiva por causa disso. Falei, não posso. Como assim? Vim lá de Mal São conheço Paulo. a pessoa, já tô gostando da pessoa. Falei, não, que isso. Mas não teve jeito. E foi tudo muito rápido, né? Então, no final daquele ano, a gente já foi morar junto. Imagina, eu tinha 17 anos, ele tinha 21. Ah. 2 crianças. Aham. Eu falo adolescente, né? Adolescente é impulsivo, então tá aí ó, a nossa impulsividade, né? Ai, Faz parte perdurou, da né? impulsividade. E que bom, Mas que bom que foi deu uma certo. impulsividade boa. Foi boa. E por causa disso, eu falei, não, mas a gente tem que casar. Não, eu falei assim, não vou ter filhos com você se você não casar. Porque esse era um ciclo que eu queria quebrar, sabe? Porque eu falei, poxa, minha mãe teve eu e meu irmão e não era casada. E nunca foi casada. E meus pais se separaram. Eu falei, sua mãe é a mesma coisa. Sua mãe ficou 20 anos com seu pai, nunca casou, seu pai faleceu. Eu falei, não quero isso pra minha vida, não. Vamos quebrar ciclo. Aí eu falei, olha, aí eu, né, fui no psicológico também, né? Porque eu cheguei e falei assim, olha, pessoa, você é uma pessoa que você gosta de ser exemplo pros outros. Como que você vai chegar pro nosso filho, se nosso filho chegar a falar, pai, você é casado com a mamãe, você vai falar o quê? Vai falar que não, né? Vai E mentir aí, pra criança. e como que vai ser isso? E como que você quer que o seu filho ou a sua filha vai honrar um relacionamento sendo que a gente não é casado? É verdade. Aí eu falei, e se pra você é só um papel, não é nada demais, então assina o papel. Faz por mim. Se é só um papel, se não é nada, ué, então é só um assina. papel. Então assina o papel. Mulher, mas em 3 meses esse homem resolveu, e foi civil, e foi no religioso, tudo assim. Eu fiquei doida, imagina, você fazer um casamento do zero em 3 meses. Nossa, Gente acho do que céu. não Acho sei. que eu levei 1 ano e meio. Meu, eu fiquei quase doida. Nossa, minha ansiedade foi lá em cima. Mas deu tudo certo. Casaram. E eu casei dia... É que eu sou uma pessoa de rituais, eu gosto de datas, né? Eu sou uma pessoa piegas. Então, a gente sempre comemora os nossos aniversários de namoro, né? E tudo mais, assim, dia 23 de fevereiro. No civil, a gente casou dia 23 de fevereiro. No religioso foi dia 24, que foi no sábado, né? E o Xandinho nasceu dia 24 de dezembro. Oh, Então foi assim, nasceu no dia certo. foi no mesmo ano, foi no mês seguinte, praticamente, né? Que deu certinho ali o período da gestação. Eu falei, gente, era pra esse menino vir mesmo. Então só faltava esse pontapé. Mas, assim, por eu vir de um relacionamento muito longo, eu tinha muita essa insegurança. Então hoje eu olho e falo, gente, mas a gente consegue agregar tanto. Então hoje eu tenho esse meu momento, eu, meu marido, ele, aí eu só, né, porque a criança tá correndo por tudo qualquer canto, a gente tem que cercar a casa, né, a gente tem que fazer um cercadinho. Aí eu fecho umas áreas ali da minha casa, a gente fica lá na sala, o quarto dele é perto da nossa sala, aí eu só apago todas as luzes, né, eu deixo só o quarto dele aceso para ele ter acesso, para ele brincar. E meu digníssimo, a gente continua tendo esse momento, sabe? Nossa, ficar nós dois, a gente fica assistindo alguma coisa, a gente fica lá brincando com ele. Então, que nem você falou, é uma coisa que agrega. Mas a gente tem medo do que a gente não conhece. É verdade. E só que eu acredito que no meu processo, né, que o que me ajudou, eu acho que talvez isso falta um pouco, é a gente conhecer algumas coisas, ter a curiosidade do processo. Então, assim, tanto é que foi recentemente, no meu Instagram, eu até fiz um questionamento, né? Porque eu falei, e uma coisa que eu falo para as pessoas dentro da minha clínica, e eu falei isso nesse vídeo, é que eu falei, olha, tem uma diferença muito grande, você ser mãe e você ter um filho. Eu falei assim, e o que nós vemos, muitas vezes, são mulheres que têm um sonho de ter um filho. Eu falei, o que eu quero dizer com isso? É que se você sonha em ter um filho, é simplesmente você
gerar a criança, parir a criança, mas às vezes você esquece de todo aquele processo, da responsabilidade, do cuidado, do educar, de tudo que envolve isso. E quando você quer ser mãe, e você se prepara para isso, então você precisa olhar para você primeiro, olhar para o teu corpo, porque ó, o Xandinho ainda mama, né? Então ainda eu preciso ter esse cuidado comigo, com a minha alimentação, com tudo isso. Então eu tenho que cuidar de mim, conhecer os meus limites, conhecer o meu corpo, conhecer o desenvolvimento dele, ter essa preocupação com ele. Então, é isso que acho que forma uma mãe, sabe? Eu acho que a gente às vezes está tão preocupado em dar tudo para o filho, fazer tudo por ele, que a gente esquece do básico, que é o limite, que é o educar, que é o brincar principalmente, né? Porque até o trabalho que você faz, assim, dos livros com as crianças é maravilhoso, é uma coisa que precisa muito mesmo. E isso tá em falta, porque, assim, tudo bem, eu trabalho, meu marido trabalha, e estamos todos cansados, né? Uma vez eu falei para uma amiga minha, eu falei, é difícil, mas se tá difícil, então você tá no caminho certo. É verdade. Eu concordo totalmente porque com essa se frase. tá fácil, alguma coisa tá errada, você porque tá não é para deixando. ser fácil. A gente tá negligenciando alguma área ali. Mas se tá difícil, porque é difícil. Não, ninguém falou que era fácil. Mas é uma escolha. Então, assim, eu tava comentando isso com uma amiga minha. Eu falei, olha, você escolhe. Se você senta no chão e brinca com seu filho, ou você dá um livrinho, ou você escolhe colocar um desenho, assim, super estimulante para ele. É escolha. É escolha. Você escolhe ir, às vezes, pro mercado, levar ele. Você vai demorar, que você vai ter que parar, você vai ter que mostrar as coisas, você vai ter que, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Para aquilo ser prazeroso para ele. Então, não vai ser 20 minutos, que nem antes de ser mãe a gente fazia. Vai ser 40 minutos. Falei, você vai ter que pegar o carrinho. Ou você pega aqui. ele aqui de qualquer jeito, coloca todas as coisas e fala, vamos, bora. Então, assim, mas é escolha. É tudo escolha. É escolha. Até essa questão do nosso cuidado também, assim, é difícil? É difícil. Eu demorei muito para ser uma pessoa vaidosa também, né? E então hoje isso é uma coisa assim que para mim é bom hoje. Mas para mim foi muito difícil, porque eu até tive esse cuidado no pós-parto. E porque eu olhava e falava, gente, vou falar uma coisa que eu falo, gente, a gente quando engravida, a gente passa por cada humilhação. Passa. Meu Deus, Passa. eu acho que o tempo que a gente tem é pouco pra poder falar das humilhações que a gente passa na gestação. Não, eita, atrás Mas de mas assim, mas eu tento levar tudo no humor. Eu falo, gente, se a gente levar isso no humor, porque eu falo, porque chega uma hora que as coisas caem no chão, você fala, fica no chão. Eu não vou pegar. É uma humilhação pra amarrar um sapato. Mas eu levo tudo isso na brincadeira, né? Porque eu acho que tem que levar leve. Quando você ficou grávida, a sua barriga ficou, tipo, bem grande? Porque a minha, eu não entraria aqui. Grávida, eu não entraria. Ju, eu era um planeta. Eu era ponto de referência. Eu não caberia aqui. Eu não caberia. Eu apoiava uma tigela aqui, ó. Eu tenho várias fotos. Eu comendo sopa sem usar as mãos. Tipo assim, usando a barriga de apoio. Eu engordei 20 quilos, mas era tudo barriga, assim. Minha barriga ficou enorme. Mas sapato eu não conseguia colocar mais. Ou você faz assim, ou você fala pra alguém, bota, ou você coloca... Eu usava muito sapatilha, assim, que é só de enfiar o pé ou chinelo. Eu também. Porque outro, tipo, vou pôr um tênis. Não vou. Pra quê? Pra não conseguir amarrar o cadarço quando eu estiver na rua? Não vou. E você sabe que eu falo, gente, eu tenho tanta vontade de contar essa minha experiência da gravidez. Eu falei, vamos ver se na segunda vai ser a mesma coisa. Porque, primeiro, eu como psicóloga, então a gente fica se analisando também, né? Sim. Então, assim, mas eu tenho transtorno da ansiedade, então eu sou ansiosa. Só que eu falo, gente, eu sou uma ansiosa terapeutizada. Não sofro mais todas aquelas coisas que geralmente uma pessoa que tem o transtorno da ansiedade que não trata, a gente sofre muito com isso. Então a gente
Não consegue dormir, não tem muito pensamento acelerado, então tem muito sofrimento nesse processo. E a gente às vezes acha que é normal, mas não é. Você consegue ter esse equilíbrio, né? E o engraçado que quando eu engravidei, tem toda aquela questão hormonal. Eu não tive nenhuma reação física, então assim, enjoo, essas coisas, nada, tive nada, assim. Eu falei, gente, eu tô plena. Não, eu fiquei super plena. Assim. Uhum. E só que o que eu fui percebendo, que eu falei, nossa, gente, não é possível. Que a tolerância que eu tinha para algumas pessoas, depois eu não comecei a ter. Mas assim, eram pessoas que já, às vezes, me incomodavam, mas aí com o processo terapêutico eu fiquei, ai, tá tudo bem, ok. Parece que eu voltei do zero, assim. Eu falei, gente, eu não tô com um saco pra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu internalizei muito essa questão do, eu não posso me estressar, eu não posso me estressar. Então, qualquer coisa, às vezes, assim, você falava alguma coisa, assim, que eu não gostava, e eu falava, Jô, eu não posso me estressar, então, eu nem vou falar nada com você. E eu entrei numa plenitude, que eu falei, gente, meu Deus. Mas assim, parir foi tudo junto, né? A paciência foi junto com a placenta. Mas, enfim. Mas, assim, mas eu fui percebendo isso. Isso era muito engraçado. Uhum. Eu não sei se tá tudo bem eu falar isso, mas é uma coisa que me incomodou, porque eu acho que muitas coisas do nosso corpo muda, né? E uma coisa que me incomodou no início dos primeiros 3 meses, eu vou falar por mês, tá, gente? Que tem gente que fala trimestre, a gente não entende. É verdade, então eu falo por meses. Até na minha gestação, eu não falava por semanas, eu falava, porque assim, eu falava, eu não gostava quando eu chegava com uma amiga, tanta semana eu ficava, eu falava meses pra todo mundo. Eu falava meses também. Porque, que sofrimento, esse negócio de semanas. Eu não sei ficar dividindo as semanas em quantos meses que dá isso. Mas é fácil, sabia? É só você usar a tabuada do 4. E quem diz que eu sei a tabuada do 4? Fica a dica. Por quê? Porque são 40 semanas. A gente fala que é 9 meses, mas são 40 semanas. Então, a tabuada do 4. Então, o pessoal falava, 20 e poucas semanas. Aí eu ficava 4, 8, 12. Eu ficava contando. Tanto tempo. Então, facilitava a minha vida. Mas, assim, no início, a libido baixou muito, muito. E eu estranhei demais. Porque eu nunca aconteceu comigo de eu não desejar, assim, meu marido. Eu tinha muito medo dessa coisa do enjoar. Que tem mulher que fala que enjoa do marido, que não quer saber do marido. O cheiro, tudo bem, isso até aconteceu. Que tinha um perfume dele que eu não gostava muito. Eu falei, Deus me livre, não usa esse perfume nunca mais. Usa outro. Mas o que eu gostava, tudo bem. Mas aí, eu lembrei de uma coisa. Que eu falei, gente... E é muito complicado, tá? Isso que eu vou falar. Mas eu falei assim, não é que você cria ranço do seu marido. É que a sua relação já não estava boa. E com a questão hormonal, você não tem mais aquele filtro, aquela paciência que você teria. Por isso que tem muitas mulheres que se irritam e que se estressam. Só que se você for parar para analisar a fundo a relação deles, não era uma relação legal. Não era uma relação boa. Então, já eram coisas que te irritavam. Isso só ficou mais aparente. Entende? Na gravidez a gente fica com os hormônios à flor da pele, né? A gente fica mais sensível, a gente fica mais chorosa, a gente fica mais irritável. Só que assim, são emoções que a gente sempre teve, mas a gente conseguia maquiar. A gente conseguia esconder. É que nem o nosso, assim, quando a gente entra no nosso período menstrual. A TPM, e isso que eu vou falar também é babado. A TPM não é assim, tá tudo bem, eu vou ficar nervosa. Não, mulher, você sempre estava irritada com isso. É que por causa da sua TPM, você tá sem filtro por causa da sua questão hormonal e você não tá mais com saco. Então, por isso que você sai explodindo. É verdade. Mas é porque você já tá com saco. Você tá irritada. Então, na gestação é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano era tão calminha. Mas aí que tá, ela nunca foi calma, ela só guardava. Só engolia tudo. Ela só engolia tudo. Então, na gravidez, ela tá meio que resolveu saco não cheio. engolir. É porque a gente fica, assim, pode ser que no caso de uma pessoa assim, ela tá mais reativa porque o filtro dela, assim, de paciência tá menor.
E eu percebi isso, eu falei, gente, então Que o por seu isso... filtro também ficou menor. Sim, e por isso que eu volto naquela situação de que as pessoas que eu trabalhei, que eu tinha que ter aquela paciência. Porque assim, gente, convenhamos, tem pessoas na nossa vida, principalmente na nossa família, que quando a gente vai falar, ai, mas fulano vai vir, a gente fala, ai, meu Deus, deixa eu respirar, preparar o psicológico. Gente, todo mundo tem isso. Tem. Todo mundo tem. Não vou falar que não tem. Mas Olha. aí a gente respira, prepara o psicológico, trata bem, as pessoas chegam, a gente é cordial, a gente é educadinho, bonitinho. Mas quando estamos grávidas e o nosso hormônio tá assim, louco, 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 é muito complicado. Não, ixi, isso que a gente nossa, perde. eu tive isso. Não é alguém da minha família. Eu não vou falar muito porque eu não quero me entregar aqui. Não é da minha família, mas assim, né, uma pessoa que convive com a minha família, digamos assim, que realmente, não, essa pessoa não tem filtro. E ela fala assim, e eu fico, Jesus amado. Então, durante a gravidez, realmente, eu evitei ir na casa da pessoa que essa pessoa vai, pra realmente, tipo assim, nossa, não quero me estressar, principalmente com essa fulana, entendeu? Então, assim, no início, pra mim, eu achei que isso foi difícil. E voltando um pouquinho à questão que eu falei da libido. Gente, tô falando porque eu acho importante falar isso, que as pessoas não falam sobre isso. Verdade. E eu estranhei muito, que eu falei... A sua libido diminuiu. Não, mas ela foi zero. zero, total, assim. E isso foi ruim. E por isso que a gente precisa alinhar uma comunicação muito boa, assim, sabe, com o nosso parceiro. E isso é uma coisa que eu faço questão de trabalhar muito nos meus pacientes. Tinha alguma coisa no seu marido que te irritava? Não, nada. Não, essa questão não. Era tranquilo, assim. Mas, assim, Talvez não era sei. medo, porque era a primeira gestação. Ai, vai machucar. Não, sei até o que quê. não, eu juro pra você. Porque, como eu falei, eu sempre pesquisei muito. Então, eu sei que essa questão é um tabu, assim, que a gente acha, nossa, vai machucar a criança. Gente, a criança não vai sentir nada, não se preocupe. Tá longe, tá? gente. Não se preocupe. Só que assim, não se superestime tanto assim que não vai chegar na criança. Mas, convenhamos, a gente não pode, assim, achar que a gente é adolescente, né? Fazer umas coisas muito mirabolantes, tem que ser mais calma as coisas. Mas é super possível. Mas o que eu fiz? E isso estava me incomodando, que eu falei, gente, mas isso não é normal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa e eu falei, mas não tá normal isso. E o meu marido começou a perceber um desconforto. Então ele também começou a ficar desconfortável. Mas eu falei, calma. Porque eu sei que eu tô estranha. E eu sentei e conversei com ele. Eu falei, eu sei que eu tô estranha, mas assim, vamos persistir. Por mais que pra mim não esteja tão maravilhoso. Eu falei, mas vamos persistir. Porque isso é um processo que eu tô passando. E eu tenho que entender o que é isso. Então, porque assim, quando a gente tem um homem, cavalheiro, que se importa, né, com o que a gente pensa, o que a gente sente, então, até nessa hora, ele percebe que não tá legal, ele percebe que a gente não tá no clima, mas eu falei, não, calma, deixa eu me concentrar, assim, focar bastante, porque nós mulheres, a gente é muito mental, né, a gente tem que entrar no mundo imaginário, para as coisas fluírem, acontecerem naturalmente, então não é tão fácil, assim. Só que depois que eu fui trabalhando isso, depois que eu fui trabalhando essa minha mente, porque é um pouco esquisito a gente falar, poxa, mas tem um ser aqui, mas eu sou mãe, mas eu sou esposa, mas eu sou mãe, mas tem uma criança aqui. E como é que eu vou fazer isso com uma criança aqui? Então a gente às vezes se bloqueia um pouco com relação a isso, mas eu falei, não, mas tá tudo bem, mas essa criança não vai sentir nada, isso não tem nada a ver. Então pode ser que o bloqueio foi nesse sentido, só que eu fui trabalhando isso e depois passou. Então, mas foi só nesses 3 meses. Só que depois que passou, depois que minha libido voltou, na verdade ela até aumentou. Falei, eu já não sei se isso é uma coisa de menino, né? Ou por ser uma coisa mais hormonal. Porque quando eu tiver uma menina, engravidar de novo, vamos ver como é que vai ficar essa minha autoanálise. Mas eu percebi que depois deu um up, assim, aumentou muito a libido. Que por um lado também é ruim, gente. Eu também é um pouco sofrido. Mas tudo bem. Mas eu percebi isso, porque às vezes se a gente cair muito nessa entrega e deixar isso acontecer, às vezes é ali que vai morrer esse processo, sabe, nosso. Só que depois foi tranquilo, depois fluiu. Aí o segundo desafio foi
quando a criança veio. Ainda tem que ficar Que aí vários vem dias o puerpério, vem os 41 dias. E aí eu fiquei, poxa vida. E assim, tranquilo, digníssimo, tranquilíssimo, respeitou super. Só que aí eu falei, e aí? Então, até quando passou o meu puerpério, eu até sentei, conversei com ele e falei, olha, não vamos criar expectativas, porque eu sei que estamos muito tempo, né, assim, esperando esse momento acontecer, mas não vamos criar expectativas, porque eu não sei como é que tá meu corpo, não sei como que estão as coisas, então vamos com calma. E isso é uma coisa, às vezes, que a gente estranha também, porque às vezes até na gravidez a gente não se sente tão mãe, assim, e tá tudo bem, tá, gente? Às vezes demora, às vezes é só quando a criança nasce que a gente vai sentir esse negócio. Comigo demorou também. Mas quando você tá lá, parecendo uma vaca, tanto ordenhar, e leite, sai, não sei o quê. É difícil. Esse pós-puerpério ali pra você voltar à sua vida normal é difícil. Porque nem todo mundo amamenta amamenta, né? Às vezes as pessoas usam fórmula, mas você tá ali com o peito cheio, aquele sutiã horroroso. Né? Não, gente, porque não tem sutiã bonito de amamentação. Não vem me dizer, mas eu tenho um da Victoria's Secret. Não é bonito. Ele sempre vai ter uma manchinha de leite, um cheirinho de leite. Ele abre aqui, fica esquisitão. Não tem uma forma, assim, gente. Não dá, é feio. É útil, mas é feio. E daí você, a barriga... Não é funcional. Não, gente. Não, pra esse momento, não. Aí a sua barriga já não voltou 100%, você já tá desconfortável ali com aquela situação. E lá embaixo você nem sabe como é que tá, Você né? nem sabe como é que tá. Então é realmente, e é muito complicado. Então eu falei, olha, vamos ter paciência. E o interessante, assim, eu acho importante que é interessante a gente respeitar esse nosso momento, mas também a gente... conhecer o nosso corpo e persistir um pouco nesse processo da intimidade, assim, do casal. Porque, gente, a gente começa do zero. Essa é a verdade, porque as coisas que você gostava, hoje você não gosta mais, então você tem que começar do zero. Sabe que nem a época do namoro, que a gente vai descobrindo, vai sabendo, vai experimentando umas coisas. É isso, você tem que começar do zero, porque tá diferente, porque mudou, você mudou. E às vezes a gente não tem que... É um pouco estranho no início a gente olhar, poxa, mas eu sou mãe, mas eu tô amamentando. Vai que a criança acorda. Não, mas eu não digo nem nesse sentido, mas às vezes essa questão psicológica que a gente tem, tá? Mas eu sou isso. Mas será que eu tô fazendo uma coisa errada porque eu sou mãe? Será que eu tô fazendo aqui? Porque eu tô fazendo isso? Porque às vezes as pessoas... colocam a maternidade como uma coisa divina, praticamente. Uma coisa tão sagrada, tão divina. E você fala, gente, mas será que eu tô errada, assim, de fazer isso, de querer fazer isso? Então, isso é um pouco complicado, né? Mas eu acho que isso é uma coisa mais social, talvez, né? Que a gente sente. Mas, por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa mente para isso. É importante lembrar que a gente ainda é esposa, né? Isso. Que a gente ainda é uma mulher que tem vontade, que tem desejo. Isso. Mãe não vai definir 100%. E é difícil, mas você fala, não, mas eu sou mãe. E às vezes eu me senti um pouco mal, por mais que eu tava gostando. Mas depois eu me sentia mal, porque eu falei, gente, mas aí depois eu vou lá... Ok, eu vou, tomo banho, mas depois eu vou voltar a ser mãe de novo, vou amamentar. Não um trem meio esquisito, meio complicado. Mas eu falei, não, mas tá tudo certo. Nossa mente é terrível, né? Terrível. Prega muitas peças. Prega. Mas depois eu consegui passar por isso com muita tranquilidade, sabe? Mas eu percebi que talvez em muitas relações é aí que esfria de vez. Porque a mãe, ela realmente... eu só sou mãe, eu não sou esposa, eu não sou nem mulher mais, eu só sou mãe. E fica só nessa função e esquece do resto, e esquece da necessidade do nosso marido, mas a necessidade que eu falo é da atenção, às vezes, que a gente tem que dar pra ele. Mas isso também é importante pra nós. Porque a gente se conecta um pouco e fala, poxa, mas eu não sou sua mãe? Não dá pra gente conversar, dá pra gente falar sobre outras coisas. E às vezes tem um período, assim, até na gestação, que a gente tá saturada de ver coisa de criança, ver coisa de bebê. Aí chega uma e fala, gente, não aguento ver mais essas coisas. Até fica um tempão, assim, sem mexer nas redes sociais, porque o algoritmo só me mandava coisa de criança, coisa. Eu falei, não, chega.
E eu fiquei bastante tempo pra filtrar melhor esse algoritmo. Eu tive isso também. Tanto que foi uma noite, assim, que eu falei, ai, não aguento mais ser mãe, assim, sabe? Eu não aguento mais só falar de coisa de criança, de leite, de fralda. Eu não aguento mais, eu queria ter uma conversa adulta com alguém. Isso mesmo. Aí o Rogério falou assim, nossa, eu também. Daí a gente ligou pra prima dele, que ela... Tipo, você é uma pessoa maravilhosa, a Julie. E daí a gente ligou e falou, ai, Julie, vem aqui pra gente conversar sobre coisa de adulto, sei lá, vamos conversar sobre boleto, sei lá, vamos falar sobre imposto de renda, problemas. sei lá, alguma coisa bem adulta, Sim, assim, sei lá. E daí ela foi lá em casa, eu ainda tava no puerpério, assim, e daí a gente começou a conversar nós três, e o Gero fez um cafezinho e começou a comer. Ela pegou a neném no colo, porque ela tem muito jeito com criança, ela era babá, assim, quando ela era adolescente. E daí ela fez a Aurora dormir, e ela ficou com a Aurora ali no colo, e a gente conversando sobre qualquer coisa que não fosse leite, mamadeira, fralda, pomada, sabe assim? Nossa, Isso é bom às vezes. Não, isso é maravilhoso. E eu sentia falta mais de sair. Não tanto da conversa, porque o meu digníssimo a gente conversa muito, né? Uhum. Então a gente conseguia sair bastante, assim, do assunto, sair desse mundo. Mais uma coisa que você comentou que eu achei interessante, que você falou das nossas vestimentas pós-parto. Gente, é uma humilhação atrás da outra. Cabe. Mas assim, eu juro pra você que eu tava preocupada com isso, você acredita? Quando eu estava... porque eu falei, gente, eu tenho que me sentir menos humilhada no pós-parto. Como que eu faço isso? Então, e eu comecei, assim, a consumir alguns conteúdos de algumas mães que falavam sobre isso. E teve uma mãe que ela falou assim... Olha, eu sei que a gente tá muito cansada. Isso me ajudou muito. Ela falou, eu sei que a gente tá muito cansada, a gente tá muito esgolepada. E o que eu fazia? Eu lembro que eu comprei um pijama, sabe aqueles pijaminhas americanos, assim, de botãozinho, de shortinho? Uhum. É porque eu não gosto de camisola. Eu falo, gente, camisola pós-parto é um negócio... É feio também. Nossa senhora, é muito vovozinha. Tenho umas, bem vovozinha. Nossa, eu falo, Nossa, gente, é muito ruim. Eu falo, eu tenho que pelo menos me sentir um pouco mais confortável e minimamente aceitável, sabe? Sim. Assim, eu sei que eu vou olhar no espelho e eu vou me estranhar, mas que eu não me estranhe tanto. Sim. E aí eu fui criando umas estratégias. Aí eu comprei 3 pijaminhas de botãozinho, porque eu gosto de ficar de shortinho, eu gosto de ficar de camiseta em casa. Eu não gosto. E era dezembro. E então, assim, eu falei, eu gosto de roupas, mas assim eu vou me sentir mais à vontade. Aí você falou do sutiã de amamentação, mas eu achei um top de amamentação. Aquele ali eu achei melhor. Top. Porque ele não abre nem nada, né? Maravilhoso. E aquele ali realmente foi bom. Porque ele era bem largo aqui, assim, então ele pegava bem e eu conseguia ficar, às vezes, só com ele e com a blusa mais abertinha. Ai, gente, porque você acha que a gente ficava fechando o botão? Fecha nada o botão, ficou o dia inteiro lá com o botão aberto. Não, é muito trabalho. Aí, às muito vezes empenho. você tá só com uma mão pra abrir botão, fechar botão. Ai, não. Ficava... Aí tem... isso eu não sabia. Eu falei, gente... Porque, assim, eu achava, né, dentro da minha ilusão, que a gente não conhece, né? A gente tem que... Por isso que eu falo, se informem, gente, por favor, se informem, vão atrás das informações. Eu achava que a gente paria e passava um tempo... Eu sei que tem aquele processo, assim, de sangramento, né, que acontece. Sim. Mas eu achava que isso acontecia, sei lá, uma semana depois, um mês depois. Mas, não, eu achava que isso era, sei lá, a nossa menstruação. Eu achava que era isso. Você não comprou aquela fralda? Não, mas calma, eu comprei. Mas quando eu fiquei sabendo desse babado aí, eu falei, gente, como assim? Quando veio assim, graças a Deus veio informação antes pra mim, né? Sim. Mas eu fiquei em choque quando veio a informação. Eu falei, gente, tem que ir atrás desse negócio. Mas não, então quando a gente para, independente se é, né, cesariano ou parto normal, por mais que o meu foi parto normal, consegui, assim. Mas por mais que o meu foi parto normal, o que eu vi, entenda uma coisa, e isso é importante até os homens saberem, tá? Vocês ficam aí, porque quer quebrar o nosso puerpério. Vou explicar porque isso não deve quebrar o puerpério. Então, assim, entenda o seguinte, vou explicar rapidinho. Imagina, o nosso útero, ele cresce
enorme. Então, é a mesma coisa de você pegar um prato. Pega o maior prato que você tiver na tua casa, coloca aqui assim, ó, na sua barriga. Isso aí é nosso útero, quando a gente tá, assim, Pra parir. pra parir, praticamente. Então, quando a gente pare, essa ferida tá aberta. Então, imagina, todo aquele prato enorme aqui aberto. E por isso que a gente precisa desse período dos 41 dias, para poder cicatrizar isso, para poder diminuir. E o sangramento, que eu achava que era uma menstruação, na verdade, é uma... Ai, como é que fala? Não é inflamação. É uma hemorragia. É hemorragia. É porque o feto, ele não fica solto dentro do útero. Tudo Tem segura. a parede do útero e o feto vai no meio da parede do útero e cresce dali. Isso. Ele não fica voando ali no meio. Ele cresce de dentro da Isso parede mesmo. do útero. E é por isso que os médicos recomendam que tenha uma gestação a cada 12 meses. Isso mesmo. Porque demora pro útero voltar ao normal. Pros órgãos voltar ao pros normal. órgãos voltarem ao lugar. E a nossa questão hormonal também. Também. E, na verdade, a questão hormonal, ela pode demorar até 2 anos para voltar Até ao 2 normal. anos. Então, assim, então imagina, né? Então a gente tá fazendo milhares de coisas. Gente, por isso que às vezes a gente dá uma piradinha, mas a culpa não é nossa. Não. Entendeu? Assim, Jamais. A gente não tem culpa disso. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir atrás desse negócio. Sim, tem que usar, Aí, porque quando eu é fui- muito sangue. Aí, quando eu fui atrás dessa fralda ali, eu falei, gente, é muita humilhação essa horrorosa. fralda. Mas aí, mulher, eu achei... eu paguei mais caro. Paguei, mas fiz questão. Eu achei uma preta. Eu falei, olha, a preta é menos Feio. feia. Nossa, eu nunca vi preta. Eu falei, vou comprar. Comprei uma pretinha. Comprei dois pacotes até. Falei, não sei quanto tempo que vai esse trem, né? Então, vamos Vai comprar que bastante. Usa umas 2, 3 por dia, né? E foi bastante até. Eu comprei um pacote, acho que vinha... Acho que vem umas 8, 10, um umas pouco mais. 8, Por aí 10, vem, né? aham. Aí o que eu fazia? Eu falei, pra não me sentir tão humilhada no pós-parto. Aí eu colocava essa fralda. Aí eu comprei umas calcinhas mais largas. Mas elas... que na verdade o ideal é a gente não usar cinta, né? Já em seguida. Mas tudo bem você usar uma calcinha que ela tem pelo menos uma elasticidade um pouquinho mais apertada aqui na cintura. É verdade, porque você sente, sei lá, o seu intestino se movendo. É muito, Então, muito então a desconfortável. cinta ainda não é muito legal você usar. O ideal é depois de uns 2 meses. Aí, ok. E de preferência um shortinho, né? Aqueles shortinhos, assim, aquele monte. Que foi isso que eu fiz também. Aí, o que eu fazia? Eu colocava, né, aquela negócio. Eu colocava lá em cima, eu colocava meu short também lá em cima, na altura ali, pra não ver aquela coisa, né, broxante, horrorosa. E aí colocava a minha brusinha. Nossa, eu lembro que eu comprei até... Como eu tenho cabelo curtinho, eu falei, gente, ficar com cabelo preso toda hora não dá. Eu comprei umas faixas de cabelo mais larga pra só ficar com faixa. Pra ficar mais fácil, né? Pra poder amamantar, tudo, pra não ficar com o cabelo preso. E eu falei, gente, eu vou pelo menos colocar um brinquinho. Eu coloquei um brinquinho, aqueles bem pequenininho, bem brilhozinho, até pra eu poder dormir. E não precisar se Pra não precisar ficar tirando. Pra quando eu pelo menos olhar no espelho, eu vou falar, mas tá bom, pelo menos tá mais ou menos, né? Pelo menos eu tô mais ou menos, tá bom. E isso me ajudou, sabe? Eu acho que usar esses mecanismos assim, um pijama mais bonitinho, eu não quero prender o cabelo. Eu não prendia o cabelo também, porque se eu ficar de rabo ou de coque, me ataca a enxaqueca. Então o que eu fazia? Eu fazia uma trança embutida bem comprida, assim, sabe? Colocava Legal. um rabicózinho na ponta, assim, mais colorido, uma coisa assim. E é bonito. E eu usava aqueles hobbyzinho. Eu gosto de hobbyzinho. Aí eu colocava, cada dia eu colocava eu tenho um rosa, eu tenho um amarelinho, eu tenho um outro quando tava mais frio, e eu me sentia melhor com o hobbyzinho. Porque, isso é maravilhoso. sim, você se sente melhor. Usar algum mecanismo que faça. Isso mesmo. É colocar um brinco, é acordar e se maquiar. Acorda e se maquia. Mas eu vou ficar em casa. Mas você te faz bem. Passa um blush, passa um rímel. Batomzinho, qualquer coisa. Batom. Porque eu sempre tive a unha estileto, né? Minha unha grandíssima, pontuda. Agora, claramente, não está assim, né?
E daí, na hora ali, com aquele bebezinho, com aquela pelezinha, tive que cortar tudo, né? Eu também. E daí eu já ficava, ai, minha unha. Eu sempre tive a unha grande. Eu ficava, ai, minha unha, e agora? E eu sempre pintadinha, eu sempre tinha. Tanto é que quando eu fui pra ganhar o Xandinho, que o Xandinho veio de 41 semanas. Ai, a Aurora veio de 40 semanas Ele e 3 veio, dias. não, ele veio assim... e eu fui pro hospital pra parir ele, porque assim, não tinha mais o que fazer. Eu fui Tipo, pra ganhar. vamos, meu filho, saia daí. Cheguei lá pra ganhar. Mas eles induziram tudo, mas deu tudo certo. Mas é isso, sabe? Eu acho que quando a gente coloca... Ai, obrigada. Quando a gente coloca uma roupinha, assim, pra gente sentir um pouquinho melhor, a gente se sente, acho que, menos com essa visão de que a maternidade é ruim. Que a maternidade é ruim, que a gente tem que ficar... Não, a gente não tem que... Gente, eu fui uma mãe... Olha que graças a Deus eu tive bastante leite, que era um dos meus medos. Então, eu falava, Deus, também. Por favor, que eu consiga amamentar bastante. Mas eu acho que eu rezei muito, né? Porque eu até doei. Eu doei pro banco de leite por uns 3 meses. Eu fazia, acho que uns 3, 5 potes, assim, de vidro de leite. Eu não chegou a sobrar. Eu consegui fazer um estoquezinho pra quando eu saía. Mas não chegou a sobrar, assim, eu não conseguia doar. Doar eu não conseguia. Mas, assim, deu o suficiente pra Aurora e às vezes eu conseguia fazer um estoque pra quando eu sair... O Rogério ter pra amamentar ali descongelado. Eu congelava um pouquinho e ia fazendo assim desse jeito. Mas eu tive o suficiente pra ela, assim, sabe? Mas eu também tinha muito medo. Aí eu pegava e... a gente sempre procura ali, né? Alguma coisa pra aumentar o leite. Eu tomava o suco de uva, tomava o chá de cidreira, tomei. Eu comia coisa com milho, comia milho. Beber muita água, que também. A água é muito importante. Então eu tava sempre com uma garrafa d'água, tava sempre controlando se eu tinha tomado pelo menos 2 litros por dia. Então tudo isso eu fazia. Eu não sei se o suco de uva, se o milho, se o chá de cidreira ajuda, mas pelo menos eram coisas que eu gostava. Eu sempre gostei daquele suco integral de uva, sempre gostei de coisa de milho, sempre gostei de chá de cidreira. Então eu falei, bom, não é medicamento. É uma coisa que eu já gosto de comer, que eu já gosto de beber e não vai fazer mal, vou tentar, né? Então, eu fazia tudo isso também. Mas, assim, sobrar pra doar eu nunca consegui. Eu até queria, mas não consegui. Mas eu conseguia fazer um estoque, eu conseguia amamentar ela todas as vezes que ela pedia, assim. Porque eu também fiz livre demanda, né? Então, ela dava uma chorada, deve ser fome. Ai, coitada. Que a gente não sabe, né? Eu fui mais regrada, na verdade. Porque o ar. Você com a minha garganta. Vamos desligar. Desculpa. O que foi sofrido, e nisso que você falou da livre demanda, me lembrou uma coisa que eu falei, gente. Eu falei, gente, não, essa informação tem que passar pra vocês, que eu sofri muito com isso. Eu sei que às vezes os antigos, eles falam muito pra nós assim, eu tenho que acordar a criança de 3 em 3 horas. Vou lá mas assim, de madrugada. Mas a gente nunca teve a explicação do porquê das 3 em 3 horas e por quanto tempo. Então, assim, gente, eu tive amigas que ficou 40 dias, 2 meses. Eu falei, mas você tá doida, gente, fazer isso? Nos primeiros dias eu tinha medo, eu acordava, mas depois... Mas por que isso é importante? Porque, assim, quando o bebê nasce, ele perde um pouco de peso. Perde. E então, o ideal é na primeira semana de vida dele... Por exemplo, o Xandinho perdeu 200 gramas. Tem criança que perde um pouco mais. A Aurora perdeu 100 e poucas gramas. Foi um pouquinho também. Mas assim, nas primeiras horas de vida, na primeira semana ali principalmente, a gente precisa acordar de 3 em 3 horas. E tem que acordar mesmo, tá, gente? Existem técnicas que a gente utiliza pra poder acordar. Eu lembro que eu acordava meu filho pra poder... Deixava cronometrando. E isso foram coisas que me ajudou. E até pra ele não... meu segundo maior pesadelo era aquele... eu tinha muito medo dele ficar chupetando o peito. Sim. Eu tinha muito medo. Porque eu falei, gente, porque aí realmente a gente não tem vida, né? Não. Mas aí o que eu fazia? E só explicando, né, meu Deus, o negócio da semana. Mas aí se você alimentar ele por uma semana, vamos supor, deu 4 dias.
e a sua neném recuperou o peso, você não precisa mais acordar. Porque é só até recuperar o peso. Então, depois, assim, ó, vai com Deus, dorme, espera a criança acordar. No máximo, 1 semana. Então, se até 1 semana não recuperou, aí e já vai ser o período que ele vai no pediatra, né? Que vai ser a primeira consultinha dele. Então, por isso, mas, gente, pelo amor de Deus, não é 2 semanas, não é 1 mês. É 1 semaninha só de sofrimento pra gente, tá? E o que eu fazia? Como eu tenho o seio muito grande, e ele cresce mais, né? Depois que a gente amamenta. Então, o ideal é você segurar o seu peito. Então, quando você segura, porque às vezes é mais fácil, a gente, tipo, solta, né? Tá o neném aqui, solta o peito e toma alguma coisa e come. E a gente pode, tá? Comer tranquilo, beber. Mas se você tem um seio muito grande, por que é importante você segurar o peito? Porque você tira o peso do queixo dele. Porque ele vai... Porque o que acontece? Ele vai sugar e ele vai cansar, porque o peso tá aqui na boquinha dele. Aí ele vai soltar, aí você, tá cheio. Aí depois ele chora de novo. Agora, se você segura, ele vai mamar o que precisa. Você vai tirar esse peso dele. E eu ficava de relógio, dormia de relógio, meu Deus. Mas era por um bom motivo. Eu ficava de relógio e eu ficava contando quanto tempo que ele mamava. Aí 15 minutos. E meu filho, ele mamava assim 20 minutos, 25 seguido. Aí eu cronometrava, né, esses 20 minutos. E por que é bom você saber quanto tempo? Porque você, é 15 minutos só. Tudo bem, mas você sabe que é 15 minutos. Se ele mamou 5, você fala... Mamou pouco. Fala, filho, ó, calma que eu sei que cabe mais. Você mama mais que isso. Pra você ter noção. Então, isso me ajudou muito. Essa questão de eu ficar cronometrando. E às vezes eu olhava o relógio, às vezes eu colocava o celular pra cronometrar. E aí, a hora de colocar ele pra arrotar, que era outro pesadelo. Nossa. Que os antigos faziam a gente sofrer. Porque a gente foi ensinado o quê? Não, você tem que ficar até o bebê arrotar. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, a Aurora nunca arrotou alto. Ela sempre fazia... Não faça isso com a vida de vocês. Porque tem mães que ficavam assim, 40 minutos. Aqui assim. Imagina, gente, sei lá, 2 horas da manhã. 40 minutos, assim. Não dá, gente. Daí não até é isso, gente. Não dá tempo. Você amamenta Tem 25 nem como. minutos. Aí você fica 40 minutos pra arrotar. Criança arrotar. Quando você coloca ele na cama, o tá tempo na hora, das 3 horas já tá de novo. Sim, você não consegue fechar o olho que já tá na hora de amamentar de novo. E assim, é 15 minutos. Mas meu bebê não arrotou em 15 minutos. Gente, é 15 minutos. Por quê? Porque em 15 minutos... nem sempre vai fazer aquele... mas porque 15 minutos já foi o tempo do leite descer. Então, você não precisa mais, assim, ficar... Deu 15 minutos. Eu lembro que, por segurança, eu colocava, às vezes, pra despertar, assim, 16 minutos. Eu ficava assim, Mas em 5... vinha, ou em 10, pronto, colocava ali, sem medo de ser feliz. Porque é o tempo do leite descer, então não é 30, 40. Então, nossa, isso, no primeiro mês, principalmente, me ajudou demais. Até tem Fiquei umas mais crianças tranquila. que tem refluxo, assim, mas isso é um outro caso. Mas se não tem refluxo, não tem nenhum probleminha, assim, de toda vez que mama voltar o leite... Gente, não é 40 minutos. Não, o Xandinho nunca teve isso. Uma coisa que me salvou, acho que muito no processo ali da maternidade no começo. E, gente, isso que quem é mãe de primeira viagem sofre muito. Que eu sou intolerante à lactose. Eu era também, mas durante a gravidez não... Ai, que bom. Não E assim, passou, sei lá. O que aconteceu? Nosso maior pesadelo. E uma coisa que eu pesquisava muito, além das fases, mas eu me preocupava muito em como cuidar. Então, assim, numa cólica, o que eu tenho que fazer? Pra trocar, como que eu faço? Num banho do recém-nascido. Então, assim, o como era o que eu me preocupava mais, sabe? Quando eu tava grávida. E assim... No período que eu tava grávida, eu fui pra uma Nutri maravilhosa. E ela... eu tomei bastante vitamina. E ela falou assim... Lê, já que você é intolerante à lactose e minha intolerância é mais grave... eu falo lactose porque é mais fácil. Mas, na verdade, minha intolerância é à proteína do leite, que é pior. Você, tipo, alérgica. Sim. Porque, assim, quem é intolerante à lactose... comeu um bolo.
Bolinho Toma de uma festa. lactase. Dá meia hora, vai ter um piriri e acabou. Pronto, resolveu a vida. Eu não. Eu posso até comer, mas aí eu vou ficar... Só que o corpo inflama, né? Sim. O corpo inflama e eu falo, gente... Aí no dia seguinte eu posso até, vou na festinha, vou comer, ok. Mas no dia seguinte, mulher, eu falo... É como se misturasse uma gripe muito forte com uma ressaca junto. Eu acordo assim, mal, ruim, nauseada, ai, tudo, nossa, ruim. O É estômago isso. assim, né? E tem gente que solta, tem gente que prende. Então é muito complicado quando a gente tem essa intolerância tão forte que nem eu tenho, né? Que eu tenho a proteína do leite. E tudo tem a proteína do leite. Se não tem o leite, tem a proteína do leite. Então até coisa zero lactose não funciona. Pra quem é alérgico à proteína do leite, porque tem a proteína do leite. O whey, jamais. Isso é o veneno. Quer matar eu se não, como não tem desse aí. Não posso, de jeito nenhum, tomar esse negócio. E o seu medo era que o Xandinho tivesse. Mas isso nem tanto, porque eu sei lidar com isso. Porque eu aprendi a comer as coisas, então é mais fácil. Mas, se você tem intolerância a algum alimento, não importa qual seja, e você come ele durante o seu... eu tô com pós-operatório na cabeça, não é pós-operatório. E você acaba comendo alguma coisa no período do seu puerpério, é o que dá cólica no bebê. Porque passa pro leite. O leite vai ter uma mudança química, seu bebê vai sentir cólica. Então pode ser que seu filho nunca tenha alergia a absolutamente nada, mas se você tem, às vezes é por isso que ele sofre de cólica. Gente, e ele teve cólica? O que eu fiz? Eu cortei tudo. Porque como eu Você não tenho... correu o risco. E eu sei o que eu devo comer, né? Mas às vezes eu gosto de viver perigosamente. Então, às vezes eu como um bolinho no final de semana. Mas também, né? Poxa, é uma vida muito triste. Sim. Mas cortei tudo. Mas eu percebia, quando eu almoçava fora, às vezes tinha alguma coisa assim... que a gente nem que eu sabe. falei, às vezes foi, sei lá, porque às vezes alguma receita teve alguma manteiga, teve algum creme de leite, teve alguma coisa, dava cólica nele, eu falei, comi alguma coisa. Então, gente, é um sofrimento. Então, ele não sofreu muito com cólica. Eu, graças a Deus, eu posso contar, assim, nos dedos. Mas quando dava, eu já percebia que eu falei, comi alguma coisa. Que eu não percebi. Que eu achei que não tinha. Manteiga, creme de leite, leite condensado. Sim. Mas eu já sei tudo que eu posso ou não comer, né? Então é mais fácil. Então, até se meu filho... E eu falo assim, se o meu filho for intolerante do nível que eu sou, claro, vou ter que ensinar ele algumas coisas, mas pra mim não vai ser tão ruim, porque eu sei conduzir. Agora, é triste são os pais que têm isso, o corpo... acostumou, porque seu corpo acostuma com isso, por isso que ele sempre está inflamado, por isso que às vezes você tem dificuldade de perder peso, você vive doente, que nem dá um ventinho, você sempre tá com a garganta ruim, tá pegando gripe facinho, porque a sua imunidade é baixa, né? Mas se você passa por isso, e às vezes o seu filho, e você não sabe, seu filho tem isso, aí você sofre, porque você não sabe o que dá pra ele comer. Então é mais difícil. Eu percebia que a Aurora tinha, quando eu tava amamentando ali, que ela tinha cólica com 2 alimentos. Quando eu comia alguma coisa com carne de porco e repolho. E eu nunca tive problema com isso, mas eu comer uma dessas duas coisas. Mas é que repolho realmente dá cólica no bebê. Mas, e brócolis também. Mas o brócolis, eu amo brócolis, eu comia e não dava. Mas o repolho e a carne de porco, mas era batata. Não, batata não era. Mas era eu comer esses 2 alimentos, ela tinha. Gente, e foi muito nítido uma pra coisa... mim, assim. Nossa, eu adoro repolho. Isso é muito complicado, sabe? Porque eu paro e penso, quantas crianças que sofrem com cólica, e às vezes é você que é intolerante a alguma coisa, você que tem alergia. E por que você não percebe? Porque seu corpo tá inflamado, seu corpo já acostumou com isso. E você não vai se sentir tão mal. Só que assim, por exemplo, se você sempre comeu e você vai se sentir mal, então você vai acordar
Você vai pra uma festinha, você vai pra algum lugar. Por mais que, por exemplo, quando eu era adolescente, eu saía pra balada, pras festas junto com o meu digníssimo, eu acordava, eu falava, ai, gente, eu acho que era ressaca. Nossa, acho que eu tô de ressaca hoje. Mas eu ficava ruim, assim, uns 3 dias. Eu falei, gente, o que Mas que jovem não tem ressaca? mas que negócio complicado esse negócio da ressaca, né? Meu Deus. E não é Era assim. o leite condensado da batidinha. Ah, não era vodka. Era tipo isso. Mas às vezes eu ia pra festa infantil, assim, e eu ficava ruim igual. Eu falei, gente, mas não é possível, eu tô tão ruim, eu tô... E esse negócio da alergia é um trem muito complicado. Por quê? Porque ele afeta a sua mente. Então, os dias que eu tô... Essa palavra eu inventei, tá? Os dias que eu tô lactosada, eu falo, tô lactosada. Que eu tô, assim, é muito ruim mesmo, o meu cérebro fica lento. E eu percebi que eu sempre fui assim. Então, desde a minha infância, às vezes eu acordava, assim, meio letárgica, desanimada. E às vezes meus pais falavam, falava que era preguiça. Mas assim, eu falo, gente, mas eu não conseguia, às vezes, sair do lugar. Eu só queria ficar... Por isso que eu falo que é uma sensação como se fosse uma gripe mesmo. Aquela gripe que te pega, te deixa de cama. E junto com uma ressaca, porque você fica enjoada, você fica nauseada, você fica... Às vezes eu não consigo nem atender, por exemplo. Eu tenho dificuldade até de trabalhar, porque eu não consigo raciocinar. E eu parei por um tempo, assim, eu falei... Como hoje, às vezes, tudo a gente quer dar nome pras coisas, a gente quer falar que é autismo, a gente quer falar, às vezes, que é TDAH. Às vezes, seu filho só tem uma alergia a algum alimento. E ele tá letárgico, ele tá desanimado, ele tá, assim, irritado, não tá prestando atenção. Por exemplo, mas é que ele não vai prestar atenção mesmo, porque ele não tá conseguindo focar, porque é muito difícil. Eu conversando com meu marido, eu falei, gente, eu adulto, eu tenho toda essa dificuldade que eu tenho hoje. Imagina uma criança. Que ele nem sonha o que é isso, nem imagina. Mas o bom é que tem um exame, né, pra você ver se você é alérgico, se você é intolerante, né? Então, às vezes, se às vezes uma mãe tá assistindo e vê esses sintomas na criança, que de vez em quando ela acorda letárgica, às vezes é bom fazer o exame de lactose, né? Mas ele é muito invasivo, porque é um exame de Ruim, sangue. Então, ruim. assim... E você tem que tomar aquele negócio, é ruim. É terrível. Mas, assim, ruim. o melhor exame, entre aspas, né? O melhor teste que você faz é você cortar tudo por uma semana. Se você cortar melhor do que tomar aquele tudo, negócio. porque assim, você corta tudo por uma semana e no 8º dia você come normalmente. Aí quando você come normalmente, se te der reação, aí... Vamos nos preocupar. É isso aí. Ou pode ser com outro alimento. Então, se você acha... Ou às vezes com o glúten assim também. Então, às vezes você corta todo o glúten, fica uma semana sem consumir nada. Depois você consome assim normalmente. Vou comer um pãozinho no café da manhã. Vou comer uma coisinha aqui ali. E se você ficar ruim, porque você desintoxicou. E pra gente desintoxicar, leva de 3 dias a 5 dias. Seu organismo desintoxicar. 7 dias ali é aceitável. E por isso que a gente volta, sabe? E, por exemplo, eu tenho um limite. Todo mundo, na verdade, tem um limite de intolerância que seu corpo aguenta. Se eu ultrapassar esse limite, que eu já reconheço os meus limites, mas se eu ultrapassar esse limite, aí me dá uma intoxicação alimentar. Então, por exemplo, hoje... Eu comi um bolo de chocolate. Aquele bem delícia, assim, bem de padaria, assim. Bem chocolatudo, bem delicioso. Aí, comi hoje. Tudo bem. Aí, no dia seguinte, eu já vou acordar com muita coriza. Vou ficar... Coriza. E, gente, não é gripe, é coriza. Muita coriza. Porque sintoma de gripe você não vai ter. Aí você vai ficar... Aquele negócio aqui, né? Porque na é uma garganta. Alergia, né? Aí você vai sentir muita coriza. Seu corpo vai ficar extremamente dolorido. Inteiro, assim, parece que passou um trator em cima de você. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que não. Eu tenho dor de né? cabeça. Eu não tenho, pelo menos isso. Mas assim, mas o cansaço físico de lavei uma louça, tem que sentar e descansar, assim. Muita dor no corpo mesmo.
essa coriza, assim, você sente o cérebro lento. Então, por isso que lembra a gripe, que a pessoa fala com você, você fica assim, ó, se concentrando, tipo, meu Fica Deus. rodando aquela rodinha aí assim, você né? fica se concentrando pra poder responder, porque parece que seu cérebro não vai. Aí tudo bem. Aí eu fui. Mas ainda sobrou um pedacinho de bolo. Vou comer esse bolinho. Ou senão, vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. Aí eu Aí já é acordo 2 pior. dias. É 2 dias. Aí eu acordo pior no outro dia. Aí, além de tudo isso, com a coriza, com a dor no corpo, que nem eu falei, tem gente que prende tentinho, tem gente que solta. Aí você sente que nada desce. Até a água parece que para aqui. Aí você não consegue nem tomar água. E você precisa se hidratar. Você não tem vontade de comer porque você tá enjoada. Então é muito complicado. Uhum. E se no terceiro dia eu comer, aí me dá intoxicação alimentar. Não, daí vai o boi com as cordas. E aí é 1 semana pra se recuperar. Nossa. E aí é cama de ficar assim, de não conseguir levantar da cama. Eu me dá enxaqueca, aí eu vomito e... Daí não tem nada que pare. E já aconteceu, assim, de eu ficar uma tarde inteira. Eu falo, gente, então respeite o seu corpo e descanse. Então já aconteceu assim de... Eu nem lembro qual evento foi. O Xandinho ainda era neném, assim. E eu fiquei o dia inteiro na cama, porque eu não conseguia levantar da cama. De tanta dor, assim. E você só quer ficar na cama, dormindo, ficar em posição fetal e só isso. Sim. Então, gente, é muito triste ter alergia, muito triste. Essa vida é muito triste. Estamos nos encaminhando para o fim já. O papo é muito bom. Mas eu queria saber assim, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem tá grávida agora, o que você falaria? Poxa, pergunta difícil. Tenha curiosidade no processo. Porque se você ter curiosidade de como é uma gravidez, você vai pesquisar sobre o que está acontecendo com você. Se você ter a curiosidade de como é parir, você vai pesquisar sobre isso. Ter a curiosidade da amamentação, você vai pesquisar sobre isso. Você vai conseguir alguns caminhos que vão te facilitar muito a sua vida. Porque eu acho que a informação está em todo lugar, mas a gente precisa aprender a filtrar essa informação. Então, tenha essa curiosidade de querer conhecer sobre. Não engravide e falar, tô aqui, vamos ver no que vai dar, vamos esperar, eu vou descansar. Não, pesquisa, estude sobre isso. Porque eu ouvia, enquanto eu tava lá fazendo meu dever de casa, em casa, pesquisando, olhando, estudando, tendo essa curiosidade, sabe? De, poxa, se meu filho... como que eu amamento? Como que é isso? Esse negócio de pegada correta, existe isso, não existe? Que é tanta coisa que bombardeia a gente. Então tem essa curiosidade de procurar. Porque o que eu mais ouvia era, mas você vai estudar pra quê isso aí? Você não vai usar nada disso. Nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe. Você vai saber fazer. Exatamente. E o que eu fiz? Eu ignorei completamente todas essas pessoas que falaram isso. E até as pessoas que me davam dicas, eu pesquisava sobre. E a maioria delas estavam erradas. Sim, a gente tem que filtrar muito as informações que chegam pra gente. Porque chega informação de tudo que é lado. E nem sempre aquilo é certo. Então... Gente, e assim, não sei a experiência das outras mães, mas vou falar pela minha. 90% do que as pessoas falavam pra mim, me aconselhavam, eu não usei nada. Nada. 10% só que eu usei, mas a pessoa falava, eu não retrucava. Eu falava, sim, não, legal. tudo bem. Pesquisava. Eu olhava e falava, meu Deus. Não pode lavar o cabelo. Não pode não sei o quê. Eu pintei o meu cabelo quando eu tava grávida, mas obviamente eu usei aquela tinta. Eu fui no salão e usei aquela tinta que não tem amônia, que não tem isso, que não tem aquilo, que mal e mal tira os brancos ali, né? Mas porque eu não tava me sentindo bem, meu cabelo tava... Eu tenho cabelo vermelho, eu sempre tive cabelo vermelho, e tava parecendo um napolitano. Aí eu cheguei pro Fabrício e falei, me ajuda aqui, Fabrício, né? Aí ele, calma, amiga, vai dar tudo certo. Deu, ufa. Ele tem os produtos da Vela, que são maravilhosos lá, que você passa, que não tem amônia, que é seguro pra grávida. A própria marca fala que é segura pra grávida, né? E você passa com um profissional... Ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. O Fabrício... E daí, eu lá, né? O Fabrício é maravilhoso.
E daí eu lá sentada na cadeira dele, imensa, né? Porque daí eu ia fazer as fotos de grávida. E daí ele me trazia um cafezinho, um cappuccino, uma bolachinha, porque, ai, grávida não pode passar fome, né? E daí eu tive que parar na metade do processo pra ir no banheiro. Daí eu lá com os negócios no cabelo, aquele tecido que eles colocam assim pra não sujar nossa roupa. E vai no banheiro e volta. E ele lá esperando, tipo, nossa, maravilhoso. É sobre isso que esse acolhimento que a gente tem. Isso. E depois, quando eu tava amamentando, eu precisei ir lá de novo, né? Porque meu cabelo já tinha crescido tanto assim. Daí dá uma cortadinha, dá uma pintadinha ali, né? E daí, no meio do processo, a Aurora resolveu que ela queria mamar. E ele, a mesma Exatamente. coisa. Parou tudo, trouxe água, trouxe a Aurora, mamou, o Rogério levou ela de volta. Gente, você precisa de profissionais também que te ajudem nesse processo. Seja uma coisa como pintar o cabelo, seja uma doula que vai te ajudar lá na hora do parto. Então, procure pessoas que vão estar lá por você, né? Ah, exatamente. Isso faz toda a diferença. Faz. E até quando eu estava ganhando o Xandinho, essa minha tia me ajudou demais, assim. Ela me tranquilizou muito. E a questão até da curiosidade foi isso, porque eu tava com muito medo do parto normal. E eu pesquisei muito, eu li muito, eu usei muitas técnicas, né, e me ajudou muito, assim, muito mesmo. E até hoje eu falo, se engravidar de novo, eu falo, tomara que seja parto normal, porque vou até preparar pra ser, porque bom, a gente não sabe, né? Não sabe. Mas assim, realmente a recuperação foi muito tranquila. É cansativo, gente. Parece que passou um trator em cima da gente. Passou muitos tratores, sabe? Muitos. Mas E ninguém anotou a placa. É, isso mesmo. Mas a gente consegue ter mais autonomia, a gente levanta, a gente consegue tomar um banho. Isso era uma coisa que pra mim era inegociável pro meu marido. Eu falei, o meu banho, não quero ninguém batendo na minha porta, não quero... que a criança tá chorando. Se vira, se vira. Faz a criança parar de chorar. Porque eu falo, não, eu preciso, assim, do meu momento. Nossa, a minha bolsa não rompeu. Ela foi romper quando eu já tava deitada lá no centro cirúrgico. A minha Então, também. quando o médico rompeu ali a bolsa, veio o líquido. E até aqui, gente. Vocês não têm noção. Quando eu levantei... Quando a gente fala da humilhação, são Não, essas sobre coisas. isso. Aí quando eu cheguei... Daí, depois que o médico pegou a Aurora e foi levar pra lá pra fazer os exames, a enfermeira viu aquela situação, a enfermeira que tava lá no centro cirúrgico comigo. Meu Deus, abençoada de Deus. Ela olhou assim, calma, que eu vou limpar você. E ela fez o que ela pôde, ela não ia lavar meu cabelo no centro cirúrgico, né? Mas ela fez um coque ali, prendeu e falou, depois a gente depois a gente dá um jeito nisso. E pegou um pano, limpou as costas aqui, trocou toda a roupa, trocou tudo. E falou assim, depois eu tomo um banho, agora foca aí, né? E ela fez o que ela pôde, mas gente... É um líquido esquisito que cola em você. E, gente, é uma humilhação atrás da outra. Nossa. Na hora a gente fala, nossa, que ok. lindo, nasceu. Que lindo, mas depois você faz, eu quero um banho. Um banho. Assim que eu cheguei no quarto... o meu quarto tava limpíssimo, impecável, né? Já tinha uma enfermeira lá também pra me ajudar. E daí elas me olharam assim, você quer tomar um banho? Deu, quero. Por favor. E daí elas já me levaram. Recuperar um pouco da nossa dignidade. E eu tremia. Nossa, eu também. Sei lá o que acontece com a gente, né? E daí eu fiquei assim, eu não quero incomodar, sabe? Aí eu fiquei assim, tipo, eu não quero incomodar. Eu vi sobre isso. Isso é por causa da adrenalina. E daí a enfermeira, que incomodar o quê, menina? Eu tô aqui pra isso. E ela ficou lá no banheiro comigo, pra eu conseguir tomar o banho. E ela ia me dando shampoo na minha mão pra eu passar, me dando creme na minha mão pra eu passar. Maravilhoso. E daí ela segurava o sabonete, tipo assim, agora vamos pro sabonete, vai lá, pega o sabonete. E daí eu devolvia pra ela, tudo, e ela ali, tipo assim... olhando pra mim, porque ela tinha medo que eu caísse, que sei lá o que ela tinha medo. E ela ficava ali, tipo, eu tô aqui, eu tô olhando pra você. Foi muito engraçado, assim. Sim. Daí depois eu fiz uma trança no cabelo, coloquei uma roupa limpa. Daí tem naquela cama limpa, eu falei, nossa, voltei. Aí volta um pouco da nossa dignidade junto. E você como psicóloga, terapeuta, o que você falaria pros pais? Pro pai mesmo. Pro pai. Pro pai. Porque fica tudo pra nós, né?
A gente que amamenta, a gente que Sim, pare, a gente que... faz tudo. Cuide da esposa de vocês. Porque assim, gente, eu sei, pode ser que o homem, ele acha que ele não vai ajudar tanto. Mas não. Muito pelo contrário. Então, até quando, por exemplo, você vai parir, né? Você tá sentindo aquela... Ou tá com as contrações de treinamento. O pai, ele ajuda muito, muito mesmo. Tem muitas técnicas que ele pode te ajudar, massagem, muita coisa assim para aliviar a gente. Eu sei que tem muitas coisas que só a gente pode fazer, mas assim, cuidar da gente. Pergunta o que a gente quer. Tá com fome? Tá com sede? Leva, sabe, assim... porque é um período que a gente tá tão preocupada em deixar aquele serzinho sobreviver, porque é isso, que a gente esquece do resto. E o resto, a gente tá nesse resto. E a gente tá nesse resto. Então, e eles são importantes para recuperar essa mulher que ainda habita em nós, né? Que às vezes a gente esquece no período. Mas, principalmente, acho que ter esse cuidado. Então assim, troca, faça isso. Por mais que, por exemplo, o meu marido, ele não quebra o sono, né? Porque se ele quebrar o sono, já era. Ele não dorme mais. Então conversa, faz seu acordo. Então, o acordo que eu tive com ele foi... tudo bem, mas eu acordo de madrugada, mas aí tal horário, que acho que era 6 horas que eu tinha que acordar de novo, fica com você. E ele ficava com o Xandinho das 6h30 da manhã até as 11 horas. E eu dormia, e eu conseguia dormir. E era isso que a gente precisava. Eu precisava e ele trocava, ele dava banho. Então, assim, é importante a gente deixar o homem se virar também. Porque às vezes quando a gente nasce, o bebê nasce, a gente quer fazer tudo. Não, gente. Você é mãe há poucas horas, mas seu marido também é pai há poucas horas. Então a gente tem que dar essa autonomia para ele. E é importante que o homem também tenha essa curiosidade, tenha esse interesse. Ajude, porque uma mulher tranquila vai te tranquilizar depois também. Não vai cobrar tanto de você. Com certeza. Vamos deixar suas redes sociais, seu telefone da clínica, para as pessoas te encontrarem também, né? Vai que elas estão lá do outro lado e estão precisando. Ai, sim, eu vou adorar, tá, gente? Ajudar vocês com relação a isso, com relação às outras coisas também, né? Adoro pessoinhas ansiosas, querem melhorar a ansiedade. Adoro também. Qual que é o seu Insta? No @leticia.th.psicóloga, tá? Quiser entrar no contato direto também é o 45 99808 7388. Bem facinho aí pra vocês também. A sua clínica fica onde? Fica pertinho daqui, né? Falei pra você. Fica aqui na Paraná, com a 7 de setembro, no edifício Cima. No edifício Cima, bem aquele de esquina, bem bonitinho, no 12º andar. Então liga lá, marca seu horário. É bem aqui no centro, bem facinho de achar. Bem facinho de achar. E olha que o estacionamento não é tão ruim, tá? Então... isso aí. Porque aqui no centro, meu Deus, aqui na frente da escola, nossa, é muito movimento o dia inteiro, o dia inteiro. A gente fala pros pais, embica aqui que a gente pega a criança. Muito obrigada por esse papo maravilhoso, cheio de conteúdo. Eu amei, foi muito, muito leve, muito engrandecedor. É muito bom saber, assim, a realidade das outras pessoas, pra saber que a gente não tá sozinha. Não mesmo. É uma humilhação atrás da outra, mas todo mundo se humilha junto. Isso mesmo, e a gente se acolhe junto, a gente fala junto, tudo junto. Eu amei também, adorei, assim. Espero realmente que vocês tenham gostado. E, é isso, eu gostei muito, assim, foi bem leve, foi seu primeiro podcast? Bem gostoso, foi. Que legal. Que Gostei bom. bastante. Obrigada. E esse foi mais um Fralda Café e Fé.